que na realidade traria a paz? Os dois lados sentarem e negociarem, e sentarem e fazerem um acordo de paz. Se vai criar um Estado palestino, Israel vai entregar terras, os palestinos vão ter que abrir mão de terras. Vai ser um acordo que os dois lados vão ter que abrir mão de muita coisa que não queriam. Não vai ser um acordo super popular, no princípio, mas vai causar uma paz vindoura. Agora, qual o problema? Tu tem que sentar para negociar com alguém. Hoje em dia, o governo de Israel, entre nós, não é um governo que está disposto a sentar e negociar. E o governo da Autoridade Palestina, há muitos anos, não é um governo que está disposto a sentar e negociar. O Mahmoud Abbas... Nem tem autoridade para isso, né? A Autoridade Palestina está muito desgastada, né? Exatamente. O Mahmoud Abbas, que também é chamado de Abu Mazen, o presidente da Autoridade Palestina, ele é um presidente extremamente impopular, fraco, e ele não tem o punho, a força para fazer essa negociação em nome do povo palestino, porque a maior parte do povo palestino não se vê representada por ele. A gente lembra que não há eleições para a presidência da Autoridade Palestina há quase 20 anos, então ele está lá sentado, não tem eleições, e por isso ele não sai do poder, não é que ele continua ganhando, simplesmente não tem eleições, e ele não tem voz sobre Gaza, ele não pode assinar acordos em nome de Gaza, porque ele não governa Gaza. Então, ele é impopular na Autoridade Palestina e não tem nenhuma, ele tem zero influência sobre a faixa de Gaza hoje em dia. Então, o ideal é que o Hamas fosse derrotado, subisse um líder popular dentro da Autoridade Palestina, o governo de Israel também teria que mudar suas atitudes, e aí teriam que sentar e fazer essa negociação de paz, mas são muitos porém. Isso tem que... E por isso eu não sei exatamente, mas a gente está vendo uma grande mudança agora aqui em Israel na mentalidade, e eu espero que talvez isso ajude a impulsionar um pouco as negociações, mas eu não acho que vão acontecer a curto prazo. Mas nesse momento Israel está muito unido, né? O povo judeu está muito junto, né? Isso facilita de alguma forma a posição de Israel, fortalece, né? Sim, e não só o povo judeu em Israel. A gente está vendo uma união. Chegou a Chegou netinha, pelo sorriso minha da neta netinha que linda. chegou. Vem cá, Zoe, vem cá me dar um beijo. Ai, que linda. É tão bom, você vai ver. Como ela tem 4 anos, vai fazer 5. Não, O eu senhor vejo tem 2. meu pai babando em cima do netinho, então eu A imagino. gente Minha mãe também se baba em baba cima. mesmo, cara. Mas Mas, você mas eu acha queria que dizer, isso, com esse fortalecimento de Israel, pode colaborar de alguma forma? eu acho que quando o país está forte, é um caminho para a paz. Quer dizer, um país que está desintegrado, que está com conflitos internos, ele não consegue se focar no processo de paz. Mas o que eu ia dizer, a gente está vendo uma união muito forte, não só dos judeus em Israel, da população israelense. A gente tem que lembrar que a população israelense inclui árabes israelenses, inclui também drusos, cristãos. A gente está vendo agora na linha de frente até muçulmanos lutando por Israel. Muçulmanos israelenses. Então, é bonito ver essa união de todos. Então, a gente está vendo cristãos lutando, drusos nem se fala. Os drusos são uma religião, eles são árabes de etnia, a religião drusa. Eles estão lutando, pessoal, lado a lado com o povo de Israel. Eles têm a bandeira drusa, que é uma bandeira colorida. Eles colocaram a estrela de Davi no meio e mesclaram a bandeira de Israel com a bandeira drusa e foram para a batalha. Nossa, e A gente está os drusos já vendo... sofreram tanto, né? Os Sim, eu drusos acho que tem essa sofrem identificação. muito. A gente tem essa identificação, por causa que os drusos foram muito perseguidos, o povo de Israel, os judeus foram muito perseguidos, então a gente tem uma identificação. Então, os drusos lutam lado a lado, cristãos lutando lado a lado, muçulmanos lutando lado a lado. A gente está vendo nas equipes de resgate do sul de Israel também muçulmanos, também no próprio exército muçulmanos. E também a gente está vendo da população. Eu tenho vários amigos árabes israelenses mandando mensagens de apoio para a paz. E o que eu gostei muito também, o maior youtuber de Israel, não sou eu, nem de perto, eu sou o maior youtuber de Israel, um youtuber gigantesco, eu acho que ele tem uns 20 milhões de inscritos, alguma coisa assim, se chama Nas Daily, N-A-S, Daily, como diário em inglês. Nas Daily, ele tem uns 20 milhões de inscritos, ele é árabe israelense, e ele fez agora vários vídeos, ele fez várias manifestações e dizendo: eu sou palestino, mas eu nasci em Israel.
E toda a minha vida eu me considerei palestino primeiro e israelense depois. E agora, com esses acontecimentos, eu entendi que eu sou primeiro israelense e depois palestino. Olha. Porque eles teriam me matado também. E ele fez um grande discurso. Então, a gente está vendo parte da sociedade árabe-israelense sem vergonha nenhuma, dizendo, olha, a gente apoia a causa palestina, a gente tem origem palestina, mas nós somos, hoje em dia, árabes israelenses e a gente vai apoiar Israel. Então, a gente está vendo essa mobilização também de toda a sociedade, não só dos judeus, e isso é um passo muito importante para a construção da sociedade israelense, que é uma sociedade mista. Não é o Estado dos judeus, e sim o Estado de maioria judaica. Como no Brasil, um Estado de maioria cristão, mas todos são bem-vindos, aqui é a mesma coisa. É tudo muito complicado, porque eu já tive momentos em que eu acreditei nessa paz e vi filmes e documentários e parecia tão perto e de repente está tão longe nesse momento, né? Sim, houve épocas de maior esperança. Tu deve lembrar dos anos 90 com os acordos de paz. De repente, nos anos 90, Israel fez acordos com a OLP, se criou a Autoridade Palestina, os acordos de Oslo, Camp David, os acordos de paz com a Jordânia. Quer dizer, final dos anos 70, 80 e 90 foi uma época com muitos acordos de paz. E desde o início dos anos 2000, as negociações de paz elas empacaram e elas voltaram, na realidade, agora 1 ano atrás, 2 anos atrás, com os acordos de Abraão. E era uma época também de muita esperança aqui em Israel, porque inimigos históricos de Israel, os Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, o Sudão, gente, quanto o Sudão odiava Israel. Vários países árabes fizeram acordos de paz. A Arábia Saudita, que é o país muçulmano mais importante do mundo. Eles são mais importantes que o Irã, eles são o país mais importante do mundo árabe muçulmano, é a Arábia Saudita, e eles estavam fazendo negociações de paz com Israel. Isso que incomodou também o Hamas, eu acho, né? Exatamente, quer dizer, incomodou o Irã e o Hamas, porque eles sabem que um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel vai fortalecer os dois países. E o Irã tem um ódio mortal contra a Arábia Saudita. Também não são fãs nossos, né? Quer dizer, também odeiam Israel. É verdade. E por isso, um dos motivos a gente acredita que esse ataque aconteceu agora é que eles viram que o acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel era iminente, daí eles decidiram fazer o ataque. Mas eu ainda acredito que esse acordo de paz vai sair, ele só vai atrasar. Porque a Arábia Saudita, obviamente, no meio de uma guerra de Israel, eles não vão fazer isso, mas vai acontecer, na minha opinião. Uma pergunta é quando. Você acha que essa guerra demora? Não sei. Difícil, né? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas a pergunta que é inevitável, né? Porque quanto menor, menos danos, né? Quanto menos tempo, menos mortes. Mas... a pergunta é qual o objetivo de Israel. Israel pode terminar com isso daqui a 3 dias, se quiser. Mas Israel não vai conseguir eliminar o Hamas em 3 dias. A pergunta é até quanto Israel vai decidir lutar contra o Hamas. Essa é a grande pergunta. Eu acho que é alguma questão de algumas poucas semanas, mas, pessoal, não levem a minha opinião a sério. Eu não sou estrategista militar, eu não tenho nenhum contato com o Bibi, nem com o governo de Israel. Então, esse aqui é o meu chute. Se eu fosse falar uma questão de algumas semanas, visto os conflitos que a gente teve anteriormente com o Hamas. O maior que a gente teve foi em 2014 e foi, eu acho que 1 mês e meio. Agora a gente já está aí 11 dias, quer dizer, a gente já está um período nesse conflito. Eu não acho que a gente está falando de um conflito de meses ou de anos, eu acho que é uma questão de semanas, mas a gente vai ter que realmente esperar qual a decisão do governo de Israel, quanto eles vão realmente decidir eliminar o Hamas. Se eles vão matar até a última terrorista do Hamas ou se eles vão deixar a operação pela metade? Você acha que Israel vai realmente persistir nessa ideia de acabar com o Hamas? Exterminar o Hamas? A pergunta é como isso pode ser. Se fosse pela decisão de Israel, a resposta é sim. Israel teria exterminado o Hamas na última rodada que o Hamas atacou Israel, quer dizer, por Israel o Hamas não existiria. A pergunta é como isso é feito. Pensem que o Hamas ele construiu uma cidade subterrânea embaixo do norte de Gaza.
eles usam os civis palestinos como escudos humanos. E agora, nessa cidade subterrânea, além de todos os civis palestinos, tem os 200 pessoas sequestradas de Israel. Não todos os israelenses, vocês foram sequestrados de Israel. Então, a pergunta é, para terminar com Hamas, tu tem que destruir todo o norte de Gaza. E, por isso, Israel pediu para a população civil se retirar, para que Israel pudesse lutar de uma maneira frente a frente com Hamas, mas o Hamas não permite a população civil sair. E também é um limite de quanto a população civil vai aguentar no sul de Gaza, sendo que, Sem água, infelizmente... sem luz, sem comida. Não, já voltou. Voltou? A fronteira, sim. Mas eles Israel já abriram permitiu. a fronteira com o Egito para os brasileiros saírem? Ainda não, né? Não sei te dizer. A última vez que eu vi, não. Mas eles já tinham aberto o reabastecimento de água. Eu vi eles já os anunciaram que vão caminhões também... chegando. Então eles iam também a reabastecer agora a comida e as outras coisas. O problema é que esse reabastecimento, junto com a ajuda humanitária, entram armas. Então, quanto mais ajuda humanitária entra, mais armamentos entram junto. Também. Israel não tem nenhuma maneira de fazer controle desse armamento entrando, porque a fronteira entre Egito e a faixa de Gaza não é a fronteira que Israel controla. Então, e o Egito não tem um grande controle do que vai acontecer lá. Então, o Irã vai mandar armamentos, o Catar vai mandar armamentos, eles vão mandar para o Egito, esconder como ajuda humanitária, e isso vai entrar na faixa de Gaza, e isso vai ser passado por Hamas. E assim, é um ciclo viciante de terrorismo. Mas o que sim é uma tristeza é que nenhum país árabe quer aceitar os palestinos. Porque a Península do Sinai é gigantesca. A Península do Sinai é muito maior que todo o Estado de Israel. Se o Egito tivesse disposto a abrir a fronteira para que palestinos pudessem sair de Gaza, entrar no Egito, esperar o conflito passar e voltar, seria a melhor opção humanitariamente falando. Ou o Egito, ou a Jordânia Mas também, o Egito que faz fronteira. tem medo que entre terroristas. Bom, essa é justamente a luta, é isso que Israel está lidando. E eu vou te ser bem sincera que também não é só isso. Porque eles podiam permitir, por exemplo, a entrada de crianças, de mulheres. Eles podiam botar limitações, dizer, ok, só pessoas maiores de 60 anos, mulheres e crianças, eles podiam fazer algum limite para tentar diminuir ou não permitir a entrada de terroristas na medida do possível. Mas eles também não estão com boa vontade, né? Não estão com boa vontade porque eles não têm simpatia pelo povo palestino. Eles nunca tiveram, na realidade. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!